Abra sua Bíblia em Mateus 24, vamos ler o texto que lemos na terça-feira passada, 24, 1 a 5 de Mateus. Para nós continuarmos falando sobre a vinda de Jesus, hoje vamos falar alguma coisa um pouquinho mais sobre sinais. Falamos na terça-feira passada, introdutoriamente, questões relativas à escatologia e procurando identificar o arrebatamento da igreja dentro do contexto da escatologia. Então, hoje vamos falar mais precisamente sobre o arrebatamento. Eu disse para os irmãos na terça-feira passada que a escatologia tem 4 formas de se analisar. Uma delas é a forma literária, de você estudá-la. A outra é a temática, que é essa que nós estamos estudando. A outra é a cronológica, que você estuda os eventos conforme o andamento dos acontecimentos. E a outra é doutrinária. Essa doutrinária eu não disse, acabei esquecendo de dizer. E daí tinha um moço atento, que está aqui hoje, um moço bem atento, falou comigo no final, disse: Pastor Aldo, você citou que tem 4 formas de analisar a escatologia, mas você citou somente 3. E daí ele me fez eu lembrar que eu realmente citei só 3. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Esse, por certo, vai ser um baita de um professor de teologia, sem dúvida nenhuma, porque está assim, atento e anotando, e mostrou para mim a anotação. Isso é muito bom. Bom, realmente muito bom. A gente fica feliz porque tem jovens empenhados por querer saber. E querer saber é uma coisa maravilhosa. E nós, os mais velhos, quando a memória falha, a anotação ajuda, né? Se a anotação não ajudar, os irmãos ajudam. E aí a gente consegue lembrar que faltou um item, e faltar um item desse é muito, muito importante. E esse item, por exemplo, estudar a escatologia sob o aspecto doutrinário, são as 8 doutrinas da Bíblia, chamada de doutrina das últimas coisas, onde está a escatologia. É um assunto, para melhorar um pouco a explicação, vou dizer o seguinte: tem uma palavra chamada eclesiologia, é uma palavra técnica da teologia que você utiliza para apresentar uma divisão doutrinária das Escrituras. Eclesiologia significa o seguinte: significam as doutrinas fundamentais das Escrituras, que são 3 grupos de 8 doutrinas. 8 doutrinas da salvação, 8 doutrinas da fé cristã e 8 doutrinas das coisas futuras, onde está a escatologia. São 24 doutrinas que são determinadas por esse termo chamado eclesiologia. Quem conhecer esse fundamento, vamos dizer assim, esta base, conhecendo estas 24 doutrinas da Bíblia, você pode dizer que você conhece uma gota do oceano, que é a Escritura. Isso já é bom, né? Já é muito bom, porque te dá uma solidez, te dá base para pesquisa, para estudo, e qualquer pessoa que for estudar e que for pesquisar ou ler, ela tem que ter 2 coisas bem definidas. Ela tem que ter base doutrinária e alinhamento teológico. Ela precisa ter base, fundamento doutrinário e alinhamento teológico. Para quê? Para não acontecer de você começar a estudar uma coisa e logo ali na frente encontrar uma coisa que facilita as coisas e te desvia do caminho. Então precisa ter base e alinhamento. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é a pedra da esquina. Por que é a pedra da esquina? Porque a pedra da esquina dá o esquadro, dá o nivelamento e dá o prumo. Então, se você tem Jesus como pedra da esquina, você então tem o esquadramento, o nivelamento e o prumo. Aí você vai que é uma bênção, vai tudo certo. Amém, queridos? Glória a Deus. Leiamos então o texto que diz o seguinte:
E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Aqui tem um vento aqui que está me atribulando com a minha folhinha, mas deixa ele quieto aqui. Vamos dar conta dele. Lá no Rio de Janeiro, eu fui pregar no Rio de Janeiro, tinha uma pedra. Tinha uma pedra para botar em cima da Bíblia. Porque tinha ventiladores que parecia a hélice daqueles turbo-hélice de avião. Tinha uns 12 na igreja. Só no púlpito tinha 4. E aí tinha uma pedra, mas a pedra, né? Para a gente botar em cima da Bíblia, porque senão voava até a Bíblia. O meu cabelo virou numa coisa que não tinha. Eu sou invocado com o cabelo. Se o cabelo desarruma, eu fico atribulado. Eu fechei os olhos, chega de cabelo. Eu desejei ser careca naquele dia. Chega de cabelo, não vou pensar em cabelo e vou pregar, porque senão não prego, não faço nada. Porque fazia assim, era um negócio que fazia assim. E os cariocas tudo sentadinhos, com cabelo pegadinho, seguro na cabeça, sentadinho, olhando, rindo, e eu atribulado. É uma coisa tremenda. Cada um com as suas lutas, né? Muito bem, queridos, esse texto é um texto que nós utilizamos frequentemente para falar sobre o arrebatamento da igreja. E falar sobre o arrebatamento da igreja significa utilizar a metodologia temática usando um tema da escatologia, especificamente o arrebatamento da igreja. E aí, para se estudar o arrebatamento da igreja, analisa-se 3 aspectos. Estuda-se os sinais do arrebatamento, as advertências relativas ao arrebatamento e também a promessa do arrebatamento. Por que são importantes essas coisas? Porque os sinais são indicadores, as promessas são vivificadoras e as advertências são protetoras, para você não incorrer em erros ou tropeços que possam acontecer e atrapalhar a tua bênção no arrebatamento. Assim sendo, é necessário estudar todas as coisas. Por que é necessário também estudar o arrebatamento como promessa? Porque é a mais antiga promessa da Bíblia, versículo 14 de Judas, que fala que eis que vem o Senhor com milhares de seus santos para estabelecer juízo na terra. Assim sendo, é a mais antiga profecia da Bíblia, porque está escrito como profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Quer dizer, antes de Noé, o 7º depois de Adão, falou da vinda do Senhor. Versículo 14 de Judas. Dessa forma, devemos olhar para as Escrituras e pensar no arrebatamento como uma promessa entusiasmante. Há 1845 versículos na Bíblia que falam do arrebatamento, sendo que 388 deles estão no Novo Testamento. Então, existe uma abundância de textos para fundamentar essa doutrina, para afirmar essa doutrina. Quando eu estava no Chile como missionário, apareceu um daqueles teólogos liberais, porque o camarada ser teólogo não significa que ele seja crente. Ele pode ser teólogo sem ser crente. Na verdade, ele pode ser teólogo sendo ateu. Acontece que o teólogo estuda a letra. O teólogo pesquisa os idiomas originais. Os idiomas originais da Bíblia é no Antigo Testamento o hebraico e o aramaico, e no Novo Testamento o grego e o latim. Então, uma pessoa que se dedique a estudar esses idiomas, ele pode pegar a Bíblia e se formar em teologia nesse sentido, sem ter um conhecimento da pessoa de Deus. E por esse motivo, os teólogos são meio confusos,
Um professor meu que me deu aula há alguns anos, que veio dos Estados Unidos, depois de estar lá há 12 anos, era um mestre na palavra, pastor Euclides Vieira da Silva. Ele disse para mim, se você lê um teólogo, você fica admirado. Se você lê 2, você fica perplexo. Se você lê 3, você fica confuso. Porque existe uma tendência natural de discordância, discrepância. Uma forma natural e inclinada do ser humano discordar do que o outro diz. Porque existem pessoas que, para eles, o conhecimento é uma conquista para disputa. Uma conquista para ser maior ou melhor do que alguém. E esse tipo de objetivo na aquisição do conhecimento pode levar a pessoas a confusões muito grandes. Se você pegar, por exemplo, a enciclopédia de Champlin e Bentes, Champlin e Bentes são grandes escritores, são fenomenais. Tem o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo e o Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Eu admiro muito mais o Bentes do que o Champlin, porque o Bentes é um batista brasileiro aqui do norte e ele é um autodidata. E ele já traduziu e interpretou mais de quase 1 milhão de páginas. Ele é um fenômeno como um indivíduo de cultura, de conhecimento. Ele é extraordinário, extraordinário. Para tanto que o Bentes, o Champlin, no caso sendo americano, escolheu o Bentes para trabalhar com ele nesse projeto de interpretar a Bíblia versículo por versículo. Quando você for ler, por exemplo, as questões relativas à escatologia, nessa enciclopédia de Champlin e Bentes, você vai encontrar o seguinte: ele apresenta para você 50 argumentos que falam do arrebatamento pré-tribulacionista, antes da grande tribulação. Ele te apresenta depois 30 mesotribulacionista, que acontecerá no meio da grande tribulação. E ele te apresenta mais uns 20 que acontecerá no pós-tribulacionistas, depois da tribulação. Então você lê uma pilha de argumentos dessa natureza e tem pessoas que, por não ter aquela fundamentação teológica ou doutrinária e o alinhamento teológico, eles ficam confusos. Diante de um material desse, fica confuso, porque são argumentos aparentemente sólidos. Porém, quando você vai fazer um crivo desses argumentos na palavra, passar pelo crivo da palavra, você vai ver que eles ficam devendo algumas coisas. Porque a Bíblia não tem contradição. Não há contradição nas Escrituras. A Bíblia interpreta a Bíblia. Se eu não tenho a resposta, é porque eu não sei. Mas a Bíblia tem a resposta. A palavra de Deus sempre tem a resposta. Se eu não souber explicar, é porque eu não sei. Mas a palavra de Deus tem explicação. Está me faltando alguma coisa como comunhão com o Espírito Santo, está me faltando oração, está me faltando devoção, está me faltando pesquisar mais, com mais temor, com melhor intenção, e aí as coisas vão aclarar. Assim, existe então uma imensidão de materiais que as livrarias evangélicas estão cheias, absolutamente cheias. Eu, quando falo disso, aconselho o seguinte: você nunca deve comprar livros em uma livraria sem antes conversar com alguém que tenha um pouco de experiência ou saiba alguma coisa. Porque você pode, além de jogar dinheiro fora, comprar alguma coisa que seja demasiado ruim para você, que não te ajude, não edifique em nada. Há outros casos que você compra um livro que você já tem esse livro em outro material. Já existe esse livro em outro material. Então, e além disso, você pode comprar numa livraria evangélica um livro herege. Ah, pastor, mas herege na livraria evangélica? A livraria quer saber de vender. Quer saber de vender. Não quer saber de depurar, de estudar, de analisar metodicamente. Quer nada. Isso aí é conversa de vendedor. Eles querem vender, porque é para isso que eles têm uma livraria, para vender.
Ah, mas o irmão, um presbítero, obreiro, pastor, não me interessa, a verdade é essa e pronto. Acontece que você precisa conversar com alguém que tenha um pouco de experiência para te dar umas dicas de autores e de livros sobre determinado assunto. E aí então, eu, por exemplo, quando aconselho alguém a adquirir livros sobre escatologia, eu aconselho primeiro os nossos autores brasileiros, que nós conhecemos, e que são pessoas, alguns deles, grande parte deles já partiram com o Senhor, e nós conhecemos eles, nós sabemos a vida deles, e eles escreveram coisas extraordinárias. Então, para depois você ir para outros escritores que são supostamente famosos, porque não é o fato de um livro se tornar best-seller que a coisa seja de fato o máximo. Não é isso. Não se trata disso. Você tem que ter cuidado na aquisição dessas coisas. Assim sendo, você falando de escatologia bíblica ou falando de arrebatamento da igreja, um teólogo apareceu no Chile dizendo e pregando e ensinando numa igreja, uma enorme de uma igreja, a Igreja Pentecostal do Chile, a maior igreja, 4 milhões de membros. Veja que o Chile tem 14 milhões e meio de habitantes. E 4 milhões de pessoas congregam nessa igreja, Igreja Pentecostal do Chile. E ele foi convidado para ministrar nesta igreja. E a tarefa dele, o tema dele era arrebatamento da igreja, o mito. E ele apresentou uma tese para aquela igreja de 4 milhões de pessoas, apresentou uma tese de que o arrebatamento da igreja era um mito e não uma realidade. E que foi inventado pelos apóstolos para ajudar a igreja primitiva a passar pelas agruras do primeiro século. Que as perseguições começaram no ano 66, depois de Cristo, e duraram até o ano 400. Assim sendo, ele encheu aquela igreja de heresias, que eu fiquei tão inquieto e tão incomodado com aquilo, que eu reuni a minha igreja, que era pequenininha, tinha uns 100 membros, e eu preguei sobre o arrebatamento da igreja e mostrei para os irmãos dezenas de versículos. Mas o texto-chave que eu tomei, eu disse, olha, pode apagar todos os demais textos, mas pega João 14 e leia do verso 1 em diante. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha, irmão, quem escreveu foi João e quem falou foi Jesus. Duas pessoas dignas de confiança. Para mim, ninguém apaga isso. Para mim, ninguém arranca isso. Isso é verdade absoluta. Isso é uma verdade absoluta. Então, a doutrina do arrebatamento da igreja não é um mito. Não é um mito. Além disso, tem aqueles que está, como está escrito em 2 Pedro 3 e 4, que dizem, Pedro disse, vem os escarnecedores e dirão, desde que os pais dormiram, tudo permanece a mesma coisa, não mudou nada. Tudo a mesma coisa, como dizendo, estamos aí esperando e não muda nada. Tem gente que ele, por achar que está demorando, ele acha que não é verdade. Então ele nunca, na verdade, creu nisso. Ele nunca esperou isso. Porque para mim, Jesus pode vir daqui a 100 anos, mas que ele vem. Isso eu sei que vem. Isso eu tenho certeza que vem. É claro que eu olho para o mundo e não vejo o mundo com condições de sobreviver mais um século. Sinceramente, não há possibilidade para esse mundo sobreviver mais um século. O mundo está pegando fogo, irmãos. O mundo está pegando fogo. O mundo está sendo incendiado. Deus está enviando juízos tremendos. E a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas a igreja vai provar o princípio das dores. A igreja vai provar o princípio das dores. Ela vai sentir o princípio das dores. E aí ela vai desejar sair, porque tem muita gente que não está desejando sair.
Não está querendo não, porque aqui está bom demais. Tem churrasco no domingo, não tem picanha, como o Lula prometeu, mas tem galinha caipira, tem maionese, tem Coca-Cola e por aí vai, né? E tá bom aqui, tá bom aqui. Estamos vivendo bem, tá tudo bem, tudo bem. Acontece que Deus vai fazer a igreja desejar sair daqui. Vai sim. Vai se repetir o que aconteceu no Egito, vai se repetir o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, vai haver uma prensa, e aí vai gritar e vai fazer a última oração da Bíblia: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. A igreja vai desejar sair daqui. Agora está muito folgado o negócio, está muito solto, e essa soltura e esse folguedo todo tem levado muitas pessoas ao comodismo. É preocupante isso, é preocupante sim, esse comodismo, esse indiferentismo, esta insensibilidade, essa coisa toda. Mas que Jesus vem, pode ter certeza, Ele vem para a sua igreja. Glória a Deus. Então, estudar arrebatamento, estudamos primeiramente os sinais. Os sinais são os indicadores. Esses sinais indicadores precisam ser vistos e entendidos. Vistos e entendidos. Interpretados de forma simples. Não interpretados no sentido, por exemplo, assustador, mirabolante, ou uma coisa assim muito fantasiosa, muito desesperadora. Não. Nós devemos olhar para os sinais e entendê-los como elementos indicativos da aproximação do tempo. O tempo de Deus. E os sinais acontecem em 3 áreas. 3 áreas acontecem os sinais. Acontece em Israel, acontece no mundo e acontece na igreja. 3 áreas que acontecem os sinais. E os sinais em Israel quase que dispensa comentário. Porque tudo aquilo que a Bíblia predisse, referente a Israel, está praticamente cumprido. Está absolutamente cumprido. Quando Deus falou para João, o evangelista, o livro do Apocalipse, no ano 96, no final do 1º século da era cristã, o Senhor falou para João escrever. E no capítulo 7 de Apocalipse escreveu dizendo que o Senhor separaria 12.000 de cada tribo, e que esses seriam as suas primícias. Tem um texto lá no capítulo 14 do livro de Apocalipse que algumas pessoas não entendem, que diz que eles não se contaminaram com mulheres. E aí tem gente que já pega o texto e transforma numa verdadeira balbúrdia. Por exemplo, diz que não se contaminaram com mulher porque são virgens. Não, a palavra mulher em Apocalipse representa a religião falsa. Não se contaminaram com a religião falsa. Capítulo 17 de Apocalipse, a falsa religião montada, a mulher montada sobre uma besta. Capítulo 17 de Apocalipse, uma falsa religião sustentada por um falso sistema político. Dessa forma, então se diz que eles eram virgens, é que eles não se contaminaram com a falsa religião. E por isso são puros para Deus. Agora, quando Deus falou, dizendo que haveria 144.000, não estavam lá mais todas as tribos. Já tinha acontecido o episódio do texto inicial que eu li com vocês, quando eles mostraram o templo para Jesus e disseram: vede, Senhor, que maravilha, porque o templo tinha sido ampliado por Herodes o Grande e levou 46 anos para ser construído. E ele foi ampliado por Herodes o Grande, foi construído a fortaleza de Antônia, foi estendido o muro do templo, e Herodes o Grande mandou buscar no Egito placas de mármore, e ele revestiu todo o templo. Ficou uma obra de arte, uma obra-prima, uma coisa linda. E eles se admiravam daquela beleza. E daí Jesus disse: vede tudo isto, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, que ainda era general do Império Romano, cercou Jerusalém
e a cidade foi incendiada, o templo foi incendiado, e morreram 1.090.000 judeus naquela guerra. 1.090.000. E os demais foram dispersos, foram espalhados. E o ouro que derreteu do templo entrou pelas frestas das pedras até no fundamento. E aí até o fundamento foi tirado para recolher o ouro derretido, cumprindo o que o Senhor Jesus disse. Mas a dispersão, a chamada diáspora, a dispersão que aconteceu nesse evento, ela veio ainda se complementar posteriormente no ano 132, quando houve outra guerra, e não ficaram 2 deles juntos. Eles foram espalhados pelo mundo inteiro. E tudo isso em decorrência do que eles disseram no capítulo 27, versículo 25 de Mateus, quando eles rejeitaram Jesus e Pilatos lavava as mãos e dizia: o sangue dele, eu não sou culpado. E eles disseram: o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Eles proferiram uma maldição contra eles e contra a geração futura. E aí o sangue de Jesus caiu sim sobre eles, como juízo, e espalhou eles todos pelo mundo inteiro. E desde então, eles ficaram sumidos no mundo, sem ter, por exemplo, uma bandeira, sem ter uma pátria, sem ter um hino nacional, sem ter um território, sem ter nada. Mas o Senhor disse que separaria 12.000 de cada tribo. E aí Deus mostra a sua soberania, a sua grandeza e o domínio que Ele tem na história. A história é comandada e governada por Ele. Nenhuma coisa que acontece na terra escapa ao controle do Todo-Poderoso. Ele sabe todas as coisas. Acontece que os tempos passaram, houveram profecias do Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 37, o Vale de Ossos Secos, Zacarias capítulo 14, e você lê outras profecias do Antigo Testamento sobre o retorno dos judeus à sua terra, não somente da Babilônia, mas posteriormente para a história. E acontece que no ano de 1823 começou o chamado movimento sionista. O sionismo foi um movimento que começou a fazer com que os judeus retornassem para a sua terra. E eles enfrentaram grandes dificuldades, muitas guerras, mas se estabeleceram. Metade do século passado, 1948, foram reconhecidos como nação diante do mundo, pelo voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, o último voto da ONU a favor de Israel ser uma nação, reconhecido nação, está lá como nação. Hoje, passado todos esses anos, estes 70 anos, por assim dizer, passados esses 70 anos, Israel está estabelecido, é uma nação poderosa, é uma nação pequena, territorialmente é menor do que o estado de Santa Catarina, mas tem um poderio armamentístico capaz de enfrentar qualquer superpotência do mundo. É uma tremenda nação. No mês de junho de 2015, começou uma escola para levitas estudarem e se prepararem como oficiar no templo, como trabalhar no templo. Agora, em janeiro desse ano, foi inaugurado em janeiro desse ano, o Templo das Nações, ou das Igrejas Mundiais. Isso aconteceu em Dubai, onde vão se reunir judeus, islâmicos, xiitas, religiões filosóficas, cristianismo, as maiores religiões do mundo. Vão ter um espaço para adorar lá nesse lugar, em Dubai. Consequentemente, começou a se construir recentemente em Jerusalém a chamada Casa Abraâmica. Esta Casa Abraâmica tem a intenção de reunir todos aqueles que têm fundamentação na sua fé partindo de Abraão. Então daí é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Esta chamada Casa Abraâmica. A próxima construção que haverá em Israel
de importância mundial será o templo dos judeus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, onde o anticristo vai se assentar e vai exigir adoração como um Deus, querendo ser Deus e levantando-se contra tudo aquilo que se chamar Deus. Mas aí o templo precisa estar edificado. Com a tecnologia moderna, eles constroem em 3 meses o templo, levantam em 3 meses e terminam. Então, esse é um sinal que pode acontecer antes do arrebatamento ou logo depois do arrebatamento. Tem 2 sinais na Bíblia que eu chamo eles de divisor de águas. É a invasão de Israel por parte da Rússia, Ezequiel capítulo 38, e 2 Tessalonicenses 2:7, que é a reconstrução do templo para que o anticristo sente-se lá. Só que você não pode esperar isso acontecer, porque o arrebatamento pode acontecer um pouquinho antes ou um pouquinho depois. É um divisor de águas. Então Israel hoje está lá com todas as 12 tribos, tal como Deus disse, que ele separaria 12.000 de cada tribo. Eles têm as genealogias escritas em ordem, todas as tribos, desde a sua origem. E se você for lá em Israel, e o teu nome for, por exemplo, de Oliveira, você vai já receber um beijaço na cara e vão procurar a tua origem, de que tribo você é. Porque é um nome no Brasil que tem ligação judaica. Assim sendo, Israel está na sua casa, está na sua terra. Jesus disse em Mateus 24:32, quando você vê a figueira florescer, sabeis que está próximo o verão. E ele estava falando do retorno de Israel, o reflorescimento da nação, a restauração da nação. A restauração da nação de Israel acontece em 4 estágios. Primeiro, o demográfico, que aconteceu desde 1823, já está lá, cumprido. O segundo, o reconhecimento da nação como um povo, uma nação que está lá. O terceiro, a vivificação deles, recebendo o Espírito, capítulo 12, versículo 10 de Zacarias, recebendo o Espírito de vida. E aí então, o quarto, e isso só acontece depois do arrebatamento, eles serão no milênio os mensageiros de Deus, eles serão os pregadores de Deus. Nós pregamos o evangelho da graça e devemos viver o evangelho da glória. Na grande tribulação, 2 anjos pregarão o evangelho eterno. O evangelho eterno é este: adorai a Deus e temei o seu nome, porque ele é Deus santo, justo e poderoso sobre toda a terra. Temei-lhe e dai-lhe glória. No milênio será pregado o evangelho do reino. O evangelho do reino será pregado por 144.000 judeus, que pregarão o evangelho do reino. Está escrito em 24:14 de Mateus, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações. Tem gente que interpreta de que este evangelho que o texto fala no versículo 14 é o evangelho que nós pregamos, e que só depois que for pregado em todo mundo, que todo mundo fica sabendo, que todo mundo tiver conhecimento do evangelho, aí Jesus vem. Pois aí eu quero dizer para você, então daí sim, daí ele não vem nunca mais. Por quê? Porque a cada dia que passa, aumenta o número de pessoas que não conhecem Jesus na terra. A cada dia que passa, a cada ano que passa. Se você ler o texto atentamente, você vai ver que fala do evangelho do reino numa expressão assertiva. Será pregado não a todo mundo, em todo mundo. É diferente de a todo mundo, em todo mundo. Em testemunho a toda a gente, não é a cada pessoa, é as etnias. E então virá o fim. Quando que o fim vem? O fim vem só depois do milênio, quando o Senhor assentar no trono branco para julgar todas as nações. Aí vem o fim. É difícil você interpretar esse texto se você não observar a gramática do texto. Se você citá-lo sem analisar o texto gramaticalmente, você cria um conceito
de que o evangelho terá que ser pregado primeiro para todo mundo, para depois ele vir. Não, querido, não. Deus está preocupado e o Senhor Jesus está ocupado com aqueles que crêem no nome dEle, que crêem nele, que tem o Espírito dEle. E Ele vem por esses, Ele vem por nós. Ele vem arrebatar a igreja, Ele não vem atrás de desviado, Ele não vem atrás de crente ruim, Ele não vem atrás de hereges, não vem atrás de religiosos, nem fariseu, nem saduceu, nem nada. Ele vem buscar gente que tem comunhão com o seu Espírito Santo. Esses serão levados por Ele. E os que não forem levados por Ele ficarão com a porta fechada na cara. Não conheço vocês, mas em teu nome fizemos milagre, maravilha, prodígio, profetizamos, pregamos. Não são os dons espirituais que confirmam a veracidade de uma vida cristã. O fruto do Espírito é que comprova se você é ou não é. Não é o fato de Deus te usar, que por Ele te usar você é. Não, não é não. É o fato de você servir, e você servindo você é. Seja usado muito ou pouco, mas seja aquilo que Deus quer que você seja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você olhar para o Apocalipse e analisar, deixa eu ver se eu enxergo um relógio. Ah, está ali. Eu tenho um relógio aqui, ó, esse relógio aqui é bonito, isso aqui, ó. Aí é do pastor Sérgio, isso aqui. Isso aqui é relógio chique. Isso aqui é de pastor presidente, que eu não sou. Mas está igualzinho aquele aí, não tem problema. Acontece o seguinte, se você olhar para o Apocalipse, como que você entenderia palavras como 1 e 3 de Apocalipse? O tempo se aproxima. 3 e 11 de Apocalipse. Eis que o tempo se aproxima. Capítulo 20, versículo 7 de Apocalipse. Eis que presto venho. Versículo 10. Eis que pronto venho. Versículo 12. Eis que venho sem demora. Versículo 20. Eis que cedo venho. Como tu entende isso? Como tu entende isso? Eis que presto, eis que cedo, eis que pronto, eis que venho. Vem, de repente vem. Você só entende isso num contexto do cumprimento do Apocalipse. Quando o Apocalipse começar a se cumprir, essas expressões próximo, perto, presto, pronto, eis que venho sem demora, essas expressões tomam sentido. Olhe para o mundo e veja se o Apocalipse não está se cumprindo no mundo. Olhe para o mundo, vê o que está acontecendo no mundo. Tem gente, irmãos, que está tão apavorada com o mundo, e você abre a internet e vê vídeo na internet, e comentário na internet. Se você for seguir essa turma da internet, você vai dar, como diz alguém, com os burros na água. Porque eles estão tão apavorados com a situação do mundo, e daí lê o Apocalipse, parece que o Apocalipse está saltando em cima deles. Eles já soltaram todos os cavalos do Apocalipse, tocou a cavalhada toda, já romperam o selo tudo, tocaram todas as trombetas, derramaram todas as taças, já fizeram um auê. Não é assim não, querido. Não é assim não. O que acontece é que quando começar a abrir os selos e começar a acontecer a grande tribulação, começa a acontecer o tempo que Jesus disse: nunca houve e nem haverá. Vou repetir para você. Foi Jesus que disse: nunca houve e nem haverá um tempo semelhante àquele. Se Jesus disse que nunca houve, Jesus conhecia e conhece todo o tempo passado, atual e o tempo que vem como o agora. Ele sabia que não haveria no mundo paralelo comparativo. Não haveria. Porque se você ler o capítulo 6 de Apocalipse, os 4 cavalos que são soltos, o branco, o vermelho, o amarelo e o preto, os 4 cavalos que são soltos, você vai ver que são uma introdução aos juízos da grande tribulação. É só um comecinho, um respingadinho, que já não vai ser fácil. Eu não quero estar aqui para ver esses cavalos correndo, mas de jeito nenhum. Não quero saber desse bicho.
Ainda mais cavalo que cospe fogo. Sangue de Jesus tem poder. Não. Quando isso começar a acontecer, meu irmão, não é essas coisas que está vendo. Terremoto, vulcão, incêndio. Agora, no Havaí, queimou quase uma cidade inteira. Incêndio, cidades inteiras consumidas. Tsunami, avalanches, tempestades, pestes, fomes e todo tipo de coisa que acontece no mundo que avassala o mundo. É a natureza que está reagindo. 8:22 de Romanos. A natureza geme, esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. A natureza sabe que no dia que a igreja for arrebatada, aí ela será justificada, porque Deus vai usar a natureza para punir esses indivíduos que não deram atenção à sua palavra. Aí quando abriram o quinto selo, o quinto e o sexto selo, eles são a antecipação daquilo que será o final da grande tribulação. O quinto selo, disse João, eu vi que o homem que tinha um livro nas mãos, porque o João começou a chorar, quando viu que ninguém abriu os selos, ele começou a chorar. E daí veio um ancião e disse, não chore, está aqui o leão da tribo de Judá que venceu, ele é digno de abrir os selos e ler o que está escrito lá dentro. Por que João começou a chorar? Porque era um costume judaico de fazer, por exemplo, uma venda de alguma coisa, ou a declaração júdica de algum caso. Se não houvesse ninguém digno para abrir, não haveria aplicação da justiça. E o João começou a chorar e dizer, pronto, se não tiver ninguém que abra esse livro aí, no mundo vai ser uma miséria, uma desgraça e vai acabar tudo. E daí o anjo ou o ancião vem e consola ele, dizendo, não chora. O leão da tribo de Judá está aqui, ele é o cordeiro que venceu, ele é digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque ele foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo, nação, e os fez para si reis e sacerdotes. Ele vai até o trono, pega o livro e começa a abrir. Quando chega no quinto selo que ele abre, aí o texto diz assim, João diz, e houve de João, disse João, um terremoto. Só que o termo terremoto é uma tradução aproximada do grego, porque as traduções bíblicas, elas têm aproximação linguística. Por quê? Porque o grego tem 1,5 milhão de verbetes, de verbos, e o português tem 450 mil verbos. Imagina um idioma que tem 1,5 milhão de verbos. O português tem 1000 variantes. O grego tem quase 1 milhão de variantes. Então, como traduzir um texto, pegar o texto do grego e trazer para o português e dizer? Aí então tem que estudar todo o contexto, achar uma palavra que diga um pouco daquilo sem adulterar o texto e nem a mensagem. É o que João fez. João simplesmente disse, foi um terremoto. Mas a palavra original é seísmo. E seísmo significa cataclisma. E cataclisma é diferente de terremoto, é diferente de maremoto, é diferente de vulcão, é diferente de tudo. Cataclisma é um estremecimento no universo. Olha só. É o universo sacudir. Ser sacudido. Lá no livro do profeta Zacarias tem um texto que diz que a terra será realçada. Na realidade, o texto 6 e 12 de Apocalipse, que o João viu, essa expressão seísmo significa pegar e bater com violência contra outro objeto fixo. Imagina Deus pegar a terra e bater contra outra coisa, e bater de volta, e bater de novo. E aí vem Jesus dizendo, e chegará o dia em que os homens desmaiarão de terror por causa do bramido do mar e das suas ondas. E eles gritarão e suplicarão para as montanhas que caiam sobre eles por causa daquele que está sentado no trono. As ilhas fugirão. O mar retomará o seu lugar original. A ciência diz que a terra
da sua situação original para hoje, ela está 45 graus fora do seu eixo. Vou tomar um pouquinho para não derramar. (45 graus). Imagine você voltar ao seu estado original. Você tem ideia do tamanho do balanço? Você lembra daquela tsunami que deu na Ásia, que pegou parte da Ásia até na Índia, e morreram milhares de pessoas, e a destruição foi uma coisa tremenda. Você sabe por que acontece um tsunami? Acontece porque acontece um terremoto debaixo do mar. Placas tectônicas que estão submarinas, elas se movem. E no elas se moverem, nesse movimento acontece a tsunami. Sabe quantos metros tinha a onda que chegou na costa da Ásia? Tinha ondas até de 60 metros de altura, que atingiu a costa da Ásia e a Índia. Havia ondas até de 60 metros de altura. Sabe quanto que a placa tectônica mudou para que provocasse essa onda de 60 metros? Ela mudou 2 centímetros. 2 centímetros debaixo do mar. Ela simplesmente mudou, ela estava assim e mudou 2 centímetros. Só que esse 2 centímetros, numa imensidão de milhares de quilômetros de distância e de milhões de metros cúbicos de água, bilhões, ela foi então criando aquela onda e foi fortalecendo e foi crescendo e chegou na costa até com 60 metros de altura. Agora imagina se Deus pegar aquilo que está assim e fazer assim. Diz para mim, o que vai sobrar? O João disse, olha, eu via, disse João, as estrelas cair do céu como o fruto da figueira quando está verde cai debaixo de uma tempestade, uma ventania. O que o João viu não foi estrela, porque as estrelas são maiores que a terra, mas ele viu meteorito, pedaços de meteoro, pedaços de estrelas, porque as estrelas explodem e elas soltam uma capa enorme delas e se renovam. As estrelas se renovam, elas se refazem, se recriam. Se você olhar de noite e num lugar escuro, vai para o campo, vai para o sítio, isso é só gente do mato como eu que sabe, viu? Vocês que são da cidade não sabem nada. Eu sou do mato e que sei dessas coisas. Vocês não sabem nada. Vai para um lugar ermo, no inverno de preferência, sobe uma montanha, não precisa ser muito alta, e começa a olhar a galáxia que está acima de você. E você vai ver 3 cores de estrela: azul clara, vermelha e rubro escura. Por isso que Paulo diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, que uma estrela difere em glória de outra estrela. Paulo também era entendido, ele era do mato também. Acontece o seguinte, as estrelas rubro escura, elas estão chegando perto do tempo de explodirem. E elas explodem e elas soltam a capa. Só que a capa que elas soltam são bilhões de toneladas. E ela fica nova, a parte interna dela fica azul clara. E é por isso que você vê as estrelas. O universo foi planejado por Deus, foi distribuído por Deus e tudo funciona conforme a determinação dele. Deus criou lá no universo um lixeirão, mas bota lixeirão, chamado buraco negro, onde tudo vai lá para dentro. Não sei que tamanho tem essa coisa, mas tudo vai lá para dentro. É recolhido isso tudo para dentro. Tem gente que pensa que Deus vai precisar das bombas atômicas do Vladimir Putin para condenar o mundo. O Putin, ó. O Putin, ó. Deus não precisa
precisa de bomba atômica, meu querido. O que Deus tem aí em cima da nossa cabeça, de coisa, que se Ele quiser derramar, meu querido, não fica nenhuma formiga viva. Nenhuma. Mas sabe por quê que não acontece? Porque está escrito em 1 e 3 de Hebreus, que Ele, Jesus Cristo, mesmo sendo o Criador de todas as coisas, é o que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta tudo. Tudo está na mão dele. O que João viu e disse, João disse o que entendeu. Disse, é estrela, está correndo, estrela. Mas eram asteroides, meteoritos, meteoros, fragmentos. Mas foi um cataclisma que ele viu. E daí, então, quando abre o sexto selo, ele vê, então, o resultado final da grande tribulação já no aspecto do versículo 14 em diante, ele já vê no aspecto espiritual. Ele vê debaixo do altar as almas daqueles que morreram na grande tribulação e não negaram o nome do Senhor, clamando por justiça. Até quando, ó Deus Todo-Poderoso, não vingarás o sangue dos teus santos sobre a terra? Porque os selos são a introdução de tudo que vai acontecer. Aí quando abre o sétimo selo, toca a primeira trombeta. E tem gente por aí dizendo que a primeira trombeta já tocou, a segunda já tocou, porque ele viu um incêndio lá, um vulcão ali, ele viu uma bomba lá, uma enchente ali. Irmão, não tem nem ideia do que está falando. Não tem nem ideia do que está falando. Quando Deus ordenar os anjos para tocar trombeta, as primeiras 4 trombetas vai criar desequilíbrio em todo o sistema. Primeiro, atinge o sol, atinge toda a grama e árvore, atinge todo o sistema fluvial de água, atinge todos os mares. 1/3, diz o texto. 1/3, porque o juízo é progressivo. Agora, quando toca a quinta trombeta e a sexta, aí a quinta, a sexta e a sétima são os 3 ais do Apocalipse. Porque daí abre-se o poço do abismo e os demônios que estão presos lá saem e vem a atmosfera do inferno para a terra. Os demônios vêm para a terra. É o primeiro ai. O segundo ai é quando esses demônios têm o direito e a autorização divina para atormentar os homens por 150 dias e a morte fugirá deles. E os demônios vão tocar nessas pessoas porque essas pessoas têm relação com eles. Aí Deus vai mostrar para o homem que viveu querendo manipular o poder espiritual, mediante mandinga e tanta coisa. Eles vão mostrar para vocês com quem vocês estavam se envolvendo. Aí vocês vão conhecer o capeta cara a cara. Aí vocês vão ver. E quando tocar a sétima trombeta, vem as 7 taças. Aí sim, as 7 taças é a culminação do juízo. O termo taça, do termo grego fiala, significa um vaso largo e raso. O anjo caminha com cuidado, para não derramar fora do lugar, porque é para derramar em cima da terra, sobre todos os adoradores da besta. E aí, meu querido, o mundo se torna um verdadeiro leprosário. Por isso Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, ninguém ficaria vivo para entrar no milênio, morreria tudo. Mas agora eu e você que estamos aí, nós estamos esperando outra coisa, não estamos esperando ouvir literalmente uma trombeta. Nós estamos esperando aquele momento em que o Espírito Santo vai fazer assim, ó, pum, dentro de nós e transpassa o nosso corpo. E de repente nós começamos a subir. E de repente você olha e vê ao longe. E você sente com perfeição, mente perfeita, olho perfeito, visão, audição perfeita, tudo perfeito. E você começou a subir e olha para ele está em pé na nuvem dizendo, vem, vem minha noiva, sobe, sobe, sobe.
Quem diz que a igreja vai passar pela grande tribulação não conhece nem a justiça divina e nem o amor de Deus. Porque a justiça divina que virá sobre o mundo é para punir pecadores, ignorantes, hereges, mas a igreja de Deus será arrebatada porque ela é a noiva do Cordeiro. Ela é a esposa do Cordeiro. Ela será levada antes que venham as pragas sobre o mundo. A igreja estará em pé na presença dele, recebendo os galardões que ele dará a cada um de nós que estaremos ali. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém rouba de nós essa esperança. Ninguém rouba de nós esta esperança viva. Ninguém tira de nós o anseio desse evento. Ninguém porá medo em nós de grande tribulação. Nós somos chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aquele que é chamado a ceia das bodas do Cordeiro, porque o tempo chegou e a sua noiva já se aprontou. E o nosso Senhor Deus reina, Ele reina. Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus esta noite. Você vai orar e dizer com gratidão: Senhor, eu te agradeço porque eu sei que eu não vou passar por esse inferno na terra. Não passarei por esse inferno na terra. Eu estarei contigo. Estarei contigo, estarei contigo. Feche os teus olhos e ore junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque nos faltam palavras, Senhor, nos faltam palavras para dizer das coisas maravilhosas que tu fazes e que tu és. Esse mundo sofrerá justiça divina. Esse mundo enfrentará o juízo de Deus, a ira do Cordeiro. Mas aqueles que creem em ti, Senhor, a ira foi desviada e o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós, Senhor, estamos na tua presença, esperando a tua vinda. Esperamos, Senhor, ansiosamente a tua vinda, em nome de Jesus.